Bom dia, meus queridos e minhas queridas. Bem-vindo a mais uma entrevista da série em comemoração ao projeto Mala de Herança em Tirol. Hoje eu tenho a alegria, o prazer, o privilégio de entrevistar a querida Andrea Menescal-Riz. Para quem não sabe, a Andrea é, digamos, a responsável por essa movimentação intensa de malas por aí afora. E eu fico muito feliz de convidá-la para essa entrevista e para mostrar para o nosso público, para os nossos ouvintes, como essa história de mala de herança começou. Andrea, bom dia e muito bem-vinda. Bom dia, Juliane. Muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade de estar falando mais uma vez da mala. Parabéns à Mala de Herança em Tirol. É com muita felicidade que vejo e comemoro também esse ano que vocês fazem 5 anos de atividades intensas, de envolvimento impressionante com a comunidade. Gostaria de parabenizar todas as famílias, as crianças, aos adolescentes, a todos os envolvidos na Mala de Herança em Tirol, porque vocês estão fazendo a diferença não só na vida de vocês, mas na vida de muitas outras famílias e outras pessoas envolvidas também. Obrigada e parabéns. Vamos comemorar muito. Com certeza. Obrigada, Andréa. Muito obrigada. Obrigada. Andréa, eu gostaria de te apresentar para os nossos ouvintes e público que está nos prestigiando em outros lugares, pessoas que não conhecem ou não sabem muito bem o que é a mala de herança e como tudo isso iniciou. Andrea é a pessoa responsável, como eu dizia no início, por essa movimentação de malas por aí afora. Andrea Menescal-Riz, ela é original de Brasília. Ela mora em Munique, junto com seu esposo alemão e 2 crianças multilingües. Antes das suas atividades com a mala de herança, a Andrea atuava na área de relações internacionais e também na área de política de patentes. Andrea, aí eu começo a minha primeira pergunta. Como é que surgiu a ideia ou a necessidade, né, saindo de um trabalho de relações internacionais e caindo na área de multilinguismo infantil? Explica para nós um pouquinho como tudo começou. Olha, eu acho que, como muitas mães, tudo começa quando a gente tem filhos, né? A vida muda totalmente com os filhos e comigo e com meu marido foi um pouquinho antes disso, deles nascerem, mas já concebidos, né? O Frederico já estava na barriga e nós nos preocupamos em saber o que faríamos com as 2 línguas, como passaríamos isso para os nossos filhos. E buscamos uma palestra, ou curso, alguma coisa nesse sentido, e fomos a uma palestra muito esclarecedora sobre educação bilíngue. Isso foi uma abertura impressionante para a gente saber qual era o rumo que a gente podia tomar, quais são as coisas que a gente não deveria fazer, né? E nesse curso foi impressionante, era um curso em alemão para outros pais também de filhos bilíngues, e nós éramos assim os mais simples, digamos assim, porque o marido alemão, a brasileira vai falar português, ele é alemão, estamos no meio alemão, tudo bem. Mas as outras eram de 4, 5, 3 línguas, entendeu? Era totalmente natural. Então, isso me fez despertar para um mundo e para me interessar também pelo bilinguismo, né? Pela educação multilíngue, e comecei a partir dali a ler e a me formar um pouco mais sobre esse assunto. Mas a mala mesmo veio de uma preocupação quando as crianças entraram, na verdade, o meu filho primeiro, né, que tem hoje 13 anos, vai fazer 14, o Frederico entrou na Estrelinha, é uma escolinha bilíngue aqui em Munique, que é financiada pelo governo alemão, e lá as professoras, a maioria era brasileira, e elas falavam misturado português com alemão.
e isso me preocupou demais, porque com tudo que eu já vinha lendo, não era essa a teoria nem a prática, né, do que se deveria fazer com a educação bilíngue, e eu tentei passar isso e realmente elas não aceitaram, disseram que eu estava sendo muito radical. Radical que quer dizer a pessoa fala só português, ou a pessoa fala só alemão, ou fala só inglês, né? Isso é radicalismo, mas eu vi que realmente dessa maneira não ia dar certo. Ofereci palestras sobre educação bilíngue, explicando isso também, mas eu vi que não era por aí. Também os pais, as mães mais brasileiras, chegavam na escolinha falando alemão com as crianças, né? Se dirigiam, às vezes, às crianças, mesmo não falando muito bem alemão, mas se dirigiam às crianças em alemão, e isso me angustiava muito, sabe, Ju? Isso me entristecia de uma certa maneira, de ver como elas e as crianças estavam perdendo uma oportunidade incrível. Aí surgiu a ideia dessa mala de livro, que eu já conhecia um pouco do Brasil, né, como a mala de leitura, mas era uma mala que ia trazer muito mais do que só livros, né? Mas naquele momento era, digamos assim, a possibilidade de as crianças levarem livro para casa e esse livro, esse diálogo em português continuar dentro de casa, né? Eu vi também que muitas vezes as pessoas perdiam as palavras, não sabiam como é que é Hausschuhe em alemão ou em português, né? Hausschuhe tem, ó, chinelinho, pantufa, tem um monte de outros nomes, ou sapatinho da escola, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Então, as mães tinham que se adaptar a esse tipo de busca pela palavra correta em português, ao invés de misturar. A gente sabe, né, que quando a pessoa vai perdendo o contato com a língua, que é o que acontece muito, né, no processo de migração, se a pessoa não lê, se a pessoa não tem diálogos no dia a dia, ela vai perdendo contato com a língua e a língua vai adormecendo, né? Pouco a pouco ela vai adormecendo e esse vocabulário, ele não é tão... A gente não tem ele assim na ponta da língua. Como é que você vê o papel da leitura nesse sentido, Andréia? O papel da leitura é primordial, justamente também para as crianças, mas também para os pais, porque eles também precisam desse vocabulário, eles também precisam se lembrar de várias coisas, né? Porque se eles não estão lendo em português, eles não vão ter esse vocabulário, não estão falando tanto em português, às vezes falando sim, mas eles não estão adquirindo novos vocabulários através da leitura, eles não vão poder passar esse vocabulário rico também para as crianças, né? Para você ter uma ideia, eu fiz disso aqui em casa realmente uma rotina constante. Nós líamos todos os dias e não era só à noite, não. Então, quando eu estava indo levá-los para um lugar, eu tinha livro na mala, eu tinha livro na bolsa, eu tinha livro em todos os lugares, porque em todos os momentos que a gente parava, tinha um minutinho, a gente estava lendo. E isso gerou um vocabulário riquíssimo nas crianças, né? As educadoras mesmo da Estrelinha, na época, ficaram impressionadas de ver como as crianças tinham uma desenvoltura de vocabulário impressionante, de diálogo, de contação de histórias e de criatividade elas mesmas, né? Então, a leitura tem um papel fundamental, é base na educação multilingüe em geral, de qualquer, digamos assim, desenvolvimento linguístico, mas na educação multilingüe, ela é a base de tudo isso, né? Por isso que a mala teve essa importância de trazer a leitura, quer dizer, você lê e você faz com que os outros leiam, para que eles sejam também enriquecidos dessa maneira, para que as crianças realmente adquiram muito vocabulário para poder ter coisas para contar também, né? Então, é algo assim fantástico. E o livro foi esse objeto, então, né? Quer dizer, o livro de contação de histórias, né? Na época, quando eu comecei a fazer esse projeto,
o livro de contação de histórias não era reconhecido como um material didático no português como língua de herança, por exemplo. Não, o material didático são aqueles cursos, ou então você procura o que o Brasil está fazendo, mas o livro, e eu apostei sempre muito nisso desde o começo, eu disse não, o livro de contação de histórias, esse livrinho que tem várias histórias diferentes, ele é um material didático incrível, não só para a criança falar, com um vocabulário mais rico, como para aprender a ler também, porque ela está naquele meio e ela vai ver as palavras ali, mesmo não reconhecendo os códigos ainda. E também, Ju, para escrever, porque a criança que lê muito, ela vai saber escrever. Ela vai saber que casa ou maçã casa com S, não com Z. E maçã é com C cedilha, porque ela viu em algum lugar escrito que estava escrito maçã com C cedilha. Então, isso é um estímulo também à escrita da criança. Nós não temos assim projetos de agora vamos escrever isso ou vamos escrever aquilo, mas esse incentivo à leitura faz com que a criança também comece a escrever e comece a desenhar o seu nome e a buscar aquela forma correta, porque viu isso nos livros. Então, é primordial. Você vê isso também, né, Ju? Como é que você vê isso aí? Eu vejo muito além disso, Andréia, da função de transmitir um vocabulário mais rico para a criança, da função de, digamos assim, incentivar a imaginação, a criatividade, também de melhorar a expressão escrita da criança. Uma coisa que eu vejo que é primordial quando uma criança nasce num país onde a língua é a língua da maioria, o português no Brasil, o português em Portugal, a criança vai vivenciar essa língua em N situações, né? Ela vai ter N pessoas para se comunicar, para ser exposta, né, à transmissão dessa língua. Vai ter mãe, vai ter pai, vai ter tio, vai ter tia, vai ter os amiguinhos, vai ter os primos, vai ter cuidadoras, cuidadores, vai ter professores, vai ter médicos e por aí em diante. Quando essas famílias moram em lugares onde essa língua ela é uma língua minoritária, onde o número de pessoas que falam essa língua são praticamente, né, são pequenos, essa criança ela não tem esse número de vivência, né? Como é que é a situação de ir ao médico, como é que é a situação de fazer férias nessa língua, de ter o entretenimento nessa língua, de interagir com outras crianças nessa língua. E o livro, eu vejo, Andréia, o livro, ele possibilita isso, ele possibilita a vivência de diversas situações, e com isso esse vocabulário ele é transmitido de uma certa forma para a criança também. Então eu vejo assim como um grande aliado não só na educação em si, mas das famílias, certo? Para uma espécie de substituto para todas essas pessoas que a criança teria no seu dia a dia. Mas enfim, voltamos ao nesse sentido, só um pontinho, Ju, nesse sentido é que eu também falo, por exemplo, que livros da mala tem que ter também livros que são, por exemplo, da realidade do país onde eles vivem, mas em português. Por quê? Porque as crianças vão estar vendo, porque no Brasil você não vai ter muito livro sobre neve, sobre construções, por exemplo, né? Porque aqui na Alemanha, pelo menos, a criança pequena, ela tem inúmeros livros sobre construções, porque em todo lugar tem construção, tem trator, tem guindaste, isso e aquilo. E são palavras que geralmente a gente não teria muito no Brasil. Acesso, né? Então, não teria acesso. Então, se você pega esses livros daqui bem traduzidos, essas palavras vêm, que são palavras que estão no cotidiano da criança no país, com a língua do país, mas não ainda em português. Então, esse também tem um componente, né? De com trazer certeza essa parte cultural do Brasil, mas também essa vivência
na língua da cultura local. Fazer essa ponte. Andréia, vamos continuar um pouquinho no início das coisas. Então, suas crianças estavam na Estrelinha, nessa escola bilíngue, e você não ficou muito contente, digamos, com a metodologia, com as estratégias usadas pela escola, e decidiu, então, formar uma mala. Explica para nós, em poucas palavras, para quem não sabe, não conhece, o que é uma mala de herança. A mala de herança é fisicamente uma mala. Posso dar uma mostradinha aqui? Claro, claro, por favor. É uma mala. Peraí, que ela está meio bagunçadinha aqui, que eu arrumei uma coisa ontem. Mas é uma mala cheia de livros, né? Uma mala com livros, mas é a oportunidade de as famílias pegarem livros nos encontros que a gente faz. Cada criança preenche um formulário, a mãe preenche um formulário para participar e tem uma sacolinha, vendo? Aqui eu escolhi esse verde, amarelo e azul, mas vocês fizeram uma também bem bonitinha com o logo da Mala de Herança em Tirol e o passaporte, né? O passaporte de leitura da editora Pé de Letra, que a gente sempre traz do Brasil. E isso é uma maneira de as crianças levarem o livro para casa e terem essa conexão. Você, mesmo que as famílias às vezes dizem assim, mas eu já tenho muito livro em casa, eu não preciso mais livro, né? Mas você ter essa conexão com um grupo é uma coisa importante, né? A criança está levando um livro da mala para casa, ela está levando tudo aquilo que ela vivenciou na mala, ela está levando algo mais do que só aquele livro, mas a possibilidade de buscar o diálogo com a mãe ou com o pai sobre aquela vivência que ela teve no encontro, sobre um pouco mais da cultura, porque os livros de casa, eles têm aquela história que estão sendo contadas ali, naquele ambiente, né? E os livros da mala, não. Então, foi assim, no começo, nós fazíamos as rodas de leitura, e as crianças, depois das rodas de leitura, onde eu lia e as crianças interagiam, eu perguntava, elas perguntavam, dizia como é que ia acabar essa história de uma maneira diferente. E depois elas levavam 1 ou 2 livros para casa. Elas escolhiam, ficava tudo distribuído, e elas escolhiam os livros. E eu fui notando, Ju, a diferença do vocabulário. Foram 6 meses intensos de leitura todas as quartas-feiras, para crianças de diferentes idades, desde a creche, na educação infantil e no acompanhamento escolar também. Isso dentro da Estrelinha? Dentro da Estrelinha, isso. E era lindo ver, por exemplo, na creche, as crianças já ficavam na rodinha me esperando naquele horário, entendeu? Tinham realmente educadores também que tinham esse carinho todo. E foi uma experiência, para mim, maravilhosa, e eu acho que para elas significante nesse sentido, né? Eu tive, inclusive, um exemplo de uma mãe alemã, casada com um português, que ela me escreveu emocionada, dizendo como foi importante a mala para eles, porque o marido já não estava falando muito português com as crianças, ele trabalhava até muito tarde, e chegava em casa cansado, ou as crianças estavam dormindo, ou então ele começava a falar em alemão, né, para as crianças, aquele pouco tempo que eles tinham juntos. E o levar o livro para casa foi porque isso aconteceu um pouco depois de já ele já está trabalhando e ter esse contato muito mais no alemão. E as crianças começaram, o menino, na verdade, começou a levar o livro para casa. E todas as noites, a mãe não falava português, todas as noites eles esperavam o pai chegar para poder ouvir a história, né? Então, em uma semana, era a mesma história, ou tinham 2 livros, mas eles repetiam, eles liam. E o maiorzinho também, que já não tinha tanto contato com português, também estava ali para ouvir. Então, aquilo trouxe não só o enriquecimento do vocabulário das crianças, do português, trouxe a possibilidade desse pai de dialogar novamente português. Isso que a gente estava falando, né, Ju? O adulto, ele precisa dessa injeção também
de certeza. palavras, injeção de leitura no português. Então, isso foi para ele também um estímulo e como se ele trocasse o chip, né? Agora eu não tenho mais essa parte alemã, mas agora eu estou aqui portuguesa e vou ler em português. E isso enriqueceu muito não só a língua, mas o lado emocional da família também. Com Né? Foi certeza, com muito, certeza. muito lindo Até isso. porque essa leitura ela possibilita assim momentos de aconchego, né? Não é um ensino assim sistemático, senta, vamos fazer tarefa, vai, né? Não, Tem muito a ver com aconchego, com proximidade, com o com emocional, é uma né? O situação muito emocional ali, carinhosa, né? E totalmente. isso é fundamental. André, aí você começou a mala dentro da estrelinha, e Uhum. aí, de um certo E momento, aí, você depois, saiu. justamente, depois desses 6 meses, houve uma reformulação, mas eu saí também porque existiam várias outras famílias já formadas, digamos assim, aparecendo, quer dizer, já existia uma imigração brasileira bem antes, né? Já tinha havido também um projeto em que eles passavam a cultura e faziam festa junina e tudo mais, mas algo de leitura não. Então, eu propus a Casa do Brasil na época e nós fazíamos a leitura infantil na Casa do Brasil. Então, Que a Mala lindo. de Herança fazia leitura infantil na Casa do Brasil, na biblioteca, antiga biblioteca da Casa do Brasil, que era um espaço bem legal, e aquilo ali foi impressionante, foi enriquecedor, porque realmente cada vez mais vinham mais famílias, né? Nessa época, fui uma das fundadoras do grupo Mães Brasileiras em Munique, e era justamente esse grupo onde eu também busquei passar essa mensagem da importância da leitura para as crianças e para fortalecimento da educação bilíngue delas, né? E ali também eu informava sobre educação bilíngue, eu estava sempre tirando dúvidas das mães, dos pais, fazia oficinas ou palestras sobre educação bilíngue para ajudá-los nesse processo. Então, passou da estrelinha para fora, digamos assim, para um mundo muito maior, né? Porque na estrelinha são ali 50 pais, digamos assim, e fora era um mundo muito maior, e nós livros conhecia pessoas que queriam ler também, então elas vinham como convidadas para ler, e nós fizemos algo que realmente começou esse processo de envolvimento da leitura para a formação do português como língua de herança. Né? Que bacana. Em que ano começou a mala de herança aí em Munique? Em 2012, Em 2012, olha abril de só. 2012. São 8 anos agora, uau. Andréia, hoje essa ideia ela já se espalha por diversos países, né? Eu fiz uma continha aqui por alto, me ajuda a conferir se está certo. Na Alemanha existem 3 malas de herança, aqui na Áustria existem 2, Uhum. na Eslovênia tem uma, na Irlanda tem uma, na Inglaterra tem uma, em Dubai tem uma, na Turquia tem uma. E numa certa época havia uma mala de herança também na Espanha e no momento essa mala está um pouco desativada. Então eu contei aqui no Isso. total 10 malas espalhadas por 7 países diferentes. Você imaginou na época, né, quando você partiu de uma necessidade pessoal de transmitir o português de uma forma mais rica, mais abrangente para os seus filhos, você imaginou que essa ideia ia se espalhar mundo afora e que projetos dessa característica iam surgir em outros países? Não, de maneira nenhuma. O meu sonho na época, justamente dessa época em que eu fazia as leituras infantis na Casa do Brasil, era de sair pela Baviera, tá? Porque eu via a necessidade de inúmeras famílias que estão nessas pequenas cidadezinhas e aldeias da Baviera, perdidas e sozinhas, né? E eu via, digamos assim, uma possibilidade de ir até
essas famílias e criar, digamos, encontros junto a essas famílias e essas cidades, né, para poder fazer isso. O sonho ainda é, viu, Ju, que não Não sumiu, não. morreu. É. Não, é ter um ônibusinho, entendeu? Como esses ônibus que as cidades têm de biblioteca ambulante, né? E fazer isso e fazer com que a gente rodasse realmente a Baviera, cada lugar a gente iria e pararia num determinado calendário, contaria histórias, informaria sobre educação bilíngue, viria também a situação das famílias, como é que estava, para a gente poder oferecer esses livros e um pouco mais também, né? Era uma mala de herança itinerante. Que lindo, A gente que lindo. chega lá, talvez. Então, Oi, peraí. então, Andréia, de dentro da escola, você partiu para, né, para algo mais amplo, algo mais abrangente. E também acho que uma característica muito marcante da mala de herança é que, além da leitura, da contação de história, de disponibilizar os livros, é o trabalho de acompanhamento e aconselhamento aos pais, né? Conta um pouquinho para nós como é que isso surgiu, como é que foi esse processo e o que realmente a mala faz. Pois é, Ju, peraí que eu vou ter que dar uma voltinha aqui, vou lá no jardim, que nem você, tá? Tá bom, Só um por instantinho. favor. Queria estar aqui só para mostrar essa mala para todo mundo, mas eu Tranquilo. vou aqui para o jardim rapidinho. Olha aqui, só um instantinho. Vem cá, pessoal. Mostrar para vocês. Oi, Essa é a Lídia! Lídia. Tudo bem? Esse é o Frederico fugiu. Aí estavam aqui, só para vocês darem uma olhadinha. Então, o som continua bom aqui? Tá me ouvindo legal? Estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem. Tá, então, essa parte da orientação bilíngue, como eu te falei, eu já vinha me formando antes mesmo das crianças nascerem sobre educação bilíngue. Depois, dentro da Estrelinha, eu também dava aconselhamento aos pais, orientava, né? E em alguns casos que eu não sabia, eu buscava o Núcleo Internacional de Pesquisa em Multilinguismo da Universidade de Munique e da LMU, né, Ludwig Maximilian Universität. E ali eu conheci a Júlia Blanco, que é uma maravilhosa coordenadora na EE, e comecei a fazer uma formação com ela para poder fazer palestras sobre educação bilíngue. Né? Ela já fazia isso e a sugestão era fazer isso em português para as famílias brasileiras. Então, eu comecei a fazer isso com a Camila Lira da Linguarte, depois sozinha, e comecei também a fazer esse tipo de oficina em todas as outras malas. Né? Então, cada vez que eu ia para um encontro da mala para poder apoiar o nascimento ou para poder orientar ou fazer contação de história só, eu ia também para fazer uma oficina sobre educação multilingüe, né? Eu ia também para passar informações aos pais, para tirar dúvidas, né? Existiam muitas dúvidas, muitos preconceitos, né? Muitos problemas já também, né, Ju? A gente já pegou uma leva de pais que sofreram com professores ou médicos dizendo que eles não tinham que falar a sua língua em casa, né? Então, isso dói muito no coração, acho Sim, que de qualquer mãe, com certeza. né? E isso era o que eu ia buscando fazer, digamos, nesse sentido de orientar, porque tudo isso vem pela falta de informação adequada, Com né? certeza, com certeza. Isso é algo realmente impressionante. Andréia, Posso falar só uma coisa? sim, claro, Diga lá. claro. Não, eu ia te Eu perguntar. fui Fale. eu fui atrás dessa informação, de saber, né, por que isso, né? Por que esses professores e médicos e às vezes fonoaudiólogos também dizem que a língua, você falar duas línguas, a criança falar duas línguas ou três línguas perturba ou digamos assim, atrapalha o aprendizado da outra, né? E vi isso nos anos 50. Era impressionante as pesquisas que nos anos 50
algum teórico na época, depois eu posso mencionar esse texto aí, até de uma brasileira que escreveu isso, foi buscar isso, e ela falou que era tido como uma criança bilíngue ia ter esquizofrenia, ia ter loucura, ia ter grandes problemas físicos e mentais, entendeu? Então, é impressionante o que a teoria nesse sentido fez de dar um pulo, né, a partir dos anos 80, principalmente, e de mostrar que riqueza é isso, como que o nosso cérebro é capaz de assimilar inúmeras línguas e a criança muito mais. E muito Desculpa pelo aí, continua. não, tranquilo, e muito pelo contrário, mostrar as inúmeras vantagens que uma criança multilingüe tem em comparação E como? a uma criança monolingüe. Mas como você fala, essas ideias super antigas, super erradas também, elas ainda perduram. Várias vezes E como? a criança tem uma hiperatividade, se culpa o multilinguismo da criança. A criança está apresentando tal sintoma, se culpa o multilinguismo das crianças. E a gente nota que, assim, aqui também é necessário fazer um trabalho de aconselhamento muito profundo, não só com as famílias, mas também a nível institucional, né? Essa conversa com diretores, com professores, inclusive com médicos, com fonoaudiólogos, ela é necessária também. Porque eu sempre digo, Você sabe que... é necessário uma aldeia inteira, né, para criar uma criança multilingüe. Não basta só a família. Isso mesmo. A gente tem que preparar, a gente tem que fazer essa ponte, né, entre a família e o sistema escolar ou o sistema de saúde, e combater esses preconceitos. Andréia, são 10 malas de herança, são 7 países. As malas, elas são iguais? Acho que um pouquinho elas são iguais, né, Ju? Em alguma coisinha pequenininha elas são iguais, mas cada uma tem a sua característica também. Por quê? Por causa das suas coordenadoras e coordenador, mas também pela sua comunidade, né? Eu acho que a comunidade vai moldando a mala da maneira com que ela precisa nesse sentido, né? A mala com os livros e esses empréstimos de livros é um meio, digamos assim, para essa interação e para essa descoberta do que cada comunidade precisa, né? Com E eu certeza. acho assim impressionante que realmente elas têm a característica das suas comunidades, né? Não é a mala do Tirol não é igual à mala de Munique, né? A mala de Tirol é interessante porque vocês estão numa cidade pequena, né, relativamente relativa a Munique ou Berlim, mas vocês têm inúmeras aldeias, né, cidadezinhas aí perto, onde existem todas essas pessoas que também precisam de uma mala. Quer dizer, que também vêm para a mala. Né? Nós temos também algumas pessoas que vêm de longe, elas vêm, demoram uma hora e meia para chegar a Munique, para participar dos encontros da mala. Né? Elas adorariam ter um caminho um pouquinho menor, mas isso daí é algo primordial para elas. Né? Com E tem outras certeza. malas que não tem isso, são coisas mais localizadas. Por exemplo, na mala da Eslovênia, é um grupo de brasileiros e portugueses. Por quê? Eles já são um número tão pequeno, né? Tanto de brasileiros como de portugueses, então eles se uniram e aquilo ali é algo fantástico. Né? Nós temos buscado isso sempre desse envolvimento dos portugueses, mas ali isso nasceu desde o começo da mala. Né? Foi uma necessidade das duas comunidades e que elas viram nós precisamos nos unir nisso aí, que foi muito bacana, realmente. Então é isso, tem as diferenças, né? Que bom que você mencionou essa questão da comunidade portuguesa, porque a gente tenta aqui sim chamar os portugueses, tentar envolvê-los. Em algum momento eles já estiveram mais envolvidos. Depois nós não tínhamos nenhuma família portuguesa participando, agora temos novamente. Nós temos 2 pessoas voluntariando, que também se encantaram e se identificaram muito com a proposta do projeto. E
que eu sinto, assim, por um lado, assino super embaixo, eu gostaria muito de que realmente essas comunidades se unissem mais, porque sim, a nossa língua tem diferenças, mas a base é a mesma, e eu acredito que essa mútua cooperação, ela pode enriquecer muito. Eu percebo isso com as crianças na escola, né? Os portugueses, por exemplo, eles não têm nenhuma dificuldade de entender as crianças brasileiras, porque eles assistem muita televisão brasileira, então eles têm muito contato já através de, né, de diferentes canais com o português variante do Brasil. Já os brasileirinhos, inicialmente eles têm sim muita dificuldade, eles têm uma certa como? Nós temos, né, Ju? Sim, eles têm uma certa, assim, digamos, uma certa irritação, inclusive, mas com o passar do tempo, em sala de aula, a gente vai trabalhando as diferenças e elas são muito divertidas e eu sinto que as duas partes se beneficiam, né, com essa convivência. Isso a gente tem dentro da escola, que funciona bem dentro da escola, mas a nível de mala, infelizmente, ainda não conseguimos isso, ainda não conseguimos passar claramente essa mensagem de que não é uma iniciativa para brasileiros, mas era uma iniciativa em prol do português como língua de herança. E sempre estamos pensando e tratando de achar maneiras de chamar a comunidade portuguesa, porque eles também são muito numerosos. E até agora nós não temos notícia de nenhuma iniciativa nesse sentido especificamente para a comunidade portuguesa aqui no Tirol. E essas crianças precisam também desse apoio, né? Não é... Também. Mas aí, Ju, você vê a importância da cultura, né? Esse Com certeza. elemento cultura, né? Andréia tá A língua cortando. mais... Andréia tá cortando. Oh, cortou. Andréia? Andréia? Oiê. Cortou. Oi, oi, eu Oi, tô aqui. voltou. Oi, oi, Ju. Ok, voltou agora. Oi, Ju. Oi, oi, oi. Oi, Ju. Então, Voltou? você... Ok, mudei de lugar aqui para poder estar melhor. Então, isso é uma questão da cultura, né? Porque eles não se sentem à vontade quando um encontro trata só da cultura brasileira, Claro, claro. né? E nós talvez não sei, ou então não nos sentimos, não é nem pelo interesse não, mas não sentimos aquela identificação. Poxa vida, aquilo ali não está falando de alguma coisa que tem a ver com a minha infância, com a minha vivência de Brasil ou com a minha vivência de cultura, né? Tem a ver com outra cultura. Então, pode ser por aí. Nós Mas isso é muito tivemos uma bacana. coordenadora também. Oi, desculpe. É muito bacana ver esse exemplo Tivemos uma da coordenadora da Eslovênia. Mala que era portuguesa. É muito bacana ver Pois é, esse esse exemplo da exemplo da Eslovênia Eslovênia, porque ele me leva a pensar que, sim, apesar das diferenças, nós temos muito a ganhar se unirmos os esforços, né? Enfim. Querida Andréia, nós aqui no Tirol estamos encerrando 5 anos de atividades intensas, de muito trabalho, de muitas alegrias, de experiências maravilhosas. Nem tudo são rosas, tivemos muitos desafios também e tenho certeza que continuaremos a ter. O que é que você, Andréia, querida criadora das malas, nos deseja para o futuro? Ai, Ju, desejo que você continue com essa energia maravilhosa, envolvendo tantas pessoas e que essas pessoas também possam espalhar essa energia para muitas famílias. Eu desejo que a mala de herança em Tirol se espalhe por essas cidadezinhas, vá para outras cidades também, que realmente vocês têm esse potencial de espalhar malas também para outros lados, né? Eu acho que você tinha falado no áudio também, no outra conversa que a gente teve,
sobre essa importância de envolvimento dos jovens, né? Ontem eu vi um vídeo muito legal da Abraço nos Estados Unidos, mostrando que os jovens que começaram aí na Abraço lá, já estavam fazendo voluntariado na Abraço, né? Fazendo, cuidando da biblioteca, fazendo contação de história para as crianças menores. Então, esse é o desejo que eu tenho para vocês da Mala de Herança em Tirol. Que lindo. Que vocês realmente deem muitos frutos para que envolvam mais pessoas e que vocês continuem tocando o coração e tendo essa importância enorme para as famílias aí na região, tá? E no mundo, viu? Obrigada, querida. Parabéns a todos vocês. A todos nós, Andréia, você é parte da nossa Parabéns, história. querida. Você mesma sabe que a Mala ela é composta de diversas pessoas e eu fico muito feliz de ter lhe encontrado, né, de ter sido infectada por essa linda ideia. Eu te agradeço por tudo, em nome de todas as pessoas que aqui usufruem desse projeto, de todas as pessoas que colaboram. Sigamos juntos, querida, e muito obrigada por essa entrevista maravilhosa hoje. Um beijo grande. Beijo, Ju. Até a Obrigada. próxima. Obrigada por ter acreditado nessa ideia também. Com certeza. Um beijo a todos. Obrigada, Andréia. Estaremos em breve aí festejando bastante mesmo. Com certeza. Assim que for possível, estaremos aqui fazendo uma festa de arromba. Fazendo festa. Com certeza. Ótimo, maravilhoso. Estarei aí também. Um abraço, beijo, querida. querido. Um beijo. Um beijo a todos. Tchau. Tchau. Ok.